Senador Lindenberg Farias, em solo paraibano, nos honrando com a presença, ao lado também do vereador Marcos Henriques, que está aqui nos bastidores. Tem uma história com a Paraíba e foi justamente conquistar um lugar ao sol no Rio de Janeiro e hoje uma figura nacional do Partido dos Trabalhadores, Partido da Estrelinha, do 13 do presidente Lula, um ícone da política hoje em todo o território nacional. Resumir a sua história com a Paraíba para quem não conhece. Mas Alex, deixa eu te falar, primeiro lá no Rio, todo mundo sabe, eu tenho muito orgulho de ser paraibano, de ser nordestino, entendeu? E isso nunca me largou. Eu sou um nordestino no Rio de Janeiro, como tem milhões de nordestinos no Rio de Janeiro. Inclusive, verdade. Eleitoralmente, é impressionante ver como os paraibanos, cearenses me ajudam lá na eleição. Porque tem uma identidade. Eu vivi aqui até 22 anos de idade. Eu saí de João Pessoa porque eu fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes. Mas minha mãe mora aqui, meus dois irmãos moram aqui, meus melhores, Carlos Frederico e Rodrigo. Rodrigo também. E Rodrigo. E minha mãe, Ana Maria. E todos os meus melhores amigos estão aqui também. Então é uma identidade muito forte, entendeu? Então eu sempre digo... Não largou o Nordeste? Não larguei, o Nordeste nunca saiu de mim. E eu sou o senador do Rio, mas que todo mundo sabe que é o senador do Rio nordestino. Mas que isso faz sentido lá. Porque o carioca, as pessoas do Rio sabem da contribuição dos nordestinos. Sim, para todo o Brasil, né? Faz sentido. Então eu sou um senador, que sou um senador do Rio, mas que todo mundo do Rio que vota em mim sabe que eu sou nordestino. E que eu sempre falo disso. Conseguiu crescer no Rio politicamente e é lá que tem planos para continuar vivendo a vida pública, política. Eu estou fazendo um link direto com essa ponte aérea Rio-Paraíba. Nunca pensou em disputar um mandato aqui? Não, agora não. Eu tenho essa relação. Claro que a gente sempre pensa um dia voltar para a Paraíba. Sabe que eu tenho isso? Tem? Eu nunca falei isso para ninguém, Alex, mas eu tenho isso. Um dia, quem sabe, voltar para a Paraíba. Mas não é agora, porque agora eu fui eleito senador por 8 anos. Sim. Vou ser candidato novamente a senador no Rio de Janeiro. São quantos anos já de mandato no Rio? 7 anos de mandatos como senador. Não, eu fui 2 vezes deputado federal. Completa. Isso. Na verdade, eu fui eleito presidente da UNE em 92. E fui eleito deputado federal com 24 anos, a primeira vez no Rio de Janeiro. Sim. E fui 2 vezes deputado federal. E fui também prefeito em Nova Iguaçu. Exatamente. Nova Iguaçu é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Maior cidade, que João Pessoa. O João Pessoa tem quantos? 700 mil. A grande João Pessoa, 1 milhão. Então, mas só Nova Iguaçu, 1 milhão, né? Então, maior que João Pessoa para o público. E é colado ali no Rio de Janeiro. Eu fui reeleito com 65% dos votos. Então, eu tenho uma trajetória que vem desde 94 na política do Rio. Tempo para valer. Esse tempo também lhe deu força para brigar algumas lutas que nem todo mundo tem coragem. Hoje é defensor na linha de frente do presidente Lula. Eu estive aqui na Granja Santana, residência oficial do governador, seja quem for o governador, no caso Ricardo Coutinho, recebendo o presidente Lula, o senador ali, tete a tete com o presidente, pessoa de confiança do presidente Lula, e foi para a linha de frente. Hoje os 200 milhões de brasileiros, com todo respeito, amando ou odiando, o respeito que peço é pela expressão, o presidente Lula, sabe que o senador Lindenberg Farias é um defensor de linha de frente. De onde vem essa coragem? Alex, eu acho que a gente tem que ter coragem para defender as ideias. A pior coisa que tem na política hoje é um bocado de deputado e senador que fica mudando de lado aqui e ali. O que mais tem é isso. É de gente que se vende. Eu não. O momento mais difícil que teve pra gente foi no impeachment da Dilma. Sim. Naquele momento, a aprovação nossa era uma aprovação pequena. Ali você tem que ter coragem para defender posição. E eu, graças a Deus, sempre tive isso. Como governador daqui, você falou que a gente encontrou lá com o Lula, junto com o Ricardo Coutinho. Isso. Se tem um cara que eu admiro aqui na Paraíba, na política, é o Ricardo Coutinho. Porque ele tem posição, ele tem lado.
Naquele momento, defender a Dilma, porque agora mudou tudo, né? Agora Lula está com 65% de intenções de votos na Paraíba. Na Paraíba. Mas naquele momento, defender a Dilma era uma coisa impopular. Para pouquíssimos. Para pouquíssimos. E ele teve coragem de defender. É por isso que eu tiro sempre o chapéu muito. Atirar a pedra era muito mais fácil. Era mais fácil. Você viu o Cássio Cunha Lima? Vivia fazendo discurso lá contra a Dilma, contra o Lula. Agora está caladinho. Porque a situação mudou. Mas naquele momento eu quando digo tiro o chapéu para o Ricardo Coutinho... o seu combustível? Faça a avaliação do governador Ricardo, interessa muito ao público, claro, mas depois conte qual foi o seu combustível para se tornar protagonista nisso. O meu foi a coerência. Foi a coerência. Eu, desde muito garoto, eu sempre tive uma posição que é uma posição mais alinhada à esquerda, defender uma política de distribuição de renda para os mais pobres. E eu sabia, com todos os problemas que tinha ali, que era isso que estava sendo julgado. Que não estavam querendo tirar a Dilma pelos erros da Dilma. Estavam querendo tirar a Dilma porque não aceitavam a inclusão social que houve no país. Então eu defendi aquilo com muita coerência, entendeu, Alex? Você sabe quando você acredita no que você está defendendo, no que você está lutando? E é por isso que a gente fez aquela batalha tão dura ali. Foram poucos que botaram a cara ali. Eu me lembro lá no Senado, teve a senadora Gleisi Hoffmann, a senadora Vanessa Graziotin, eu, que a gente enfrentou, senador Requião, que a gente enfrentou. Mas os dois na linha de frente foi a atual presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, e o senador Lindenberg, você, os dois na linha de frente. E a Vanessa Graziotin também teve um grande papel. Tá. E, rapidamente, eu lhe interrompi na questão da avaliação do governador Ricardo Coutinho. Eu repito, interessa ao público. Eu queria que fechasse essa linha de raciocínio para a gente seguir outros temas. O Ricardo Coutinho me impressiona muito. Eu acho que é um dos melhores governadores. Não é porque eu sou daqui, da Paraíba, entendeu? Mas eu acho um dos melhores governadores do país, porque é um cara com capacidade de gestão, dinâmico, com compromisso com o povo e com coragem. Isso é muito difícil. Naquele momento da Dilma, deixa eu te contar, se você for olhar só pesquisa lá atrás, que agora mudou, mas lá atrás a grande maioria era contra a Dilma. Sim. Então se Ricardo Coutinho fosse um oportunista qualquer, ele tinha que ficar de braços cruzados. Mas não, ele foi para frente. Ganhou minha admiração por muito tempo, entendeu? A justiça, a grande mídia, ou parte da grande mídia, bombardeada pelo PT e pelos que defendem Lula, principalmente na contagem regressiva do dia 24 de janeiro. Por que tanta certeza na hora de bater de frente com a justiça e parte da mídia? Gente, o que está acontecendo contra o Lula é um escândalo nesse país. Querem impedir o Lula de ser candidato, porque deram um golpe, estão tirando o direito dos trabalhadores, e agora sabem que o Lula ganha a eleição. E querem impedir. Esse julgamento que vai acontecer agora no TRF4, dia 24 de janeiro, é um escândalo. Me diga assim, essa história que o apartamento, o tal do triplex é do Lula, isso não se sustenta. Está lá, quando você vai olhar o registro, está na Caixa Econômica Federal, era da OAS, nunca foi do Lula. Cadê a prova da corrupção? Não tem. Eu te falo o seguinte, o Brasil está virando motivo de chacota internacional. Porque tudo que é juristas, os principais nomes do direito penal do mundo inteiro, estão vendo a fragilidade de tudo isso. Mas para o PT, a Justiça Federal vai fazer um julgamento político? Eu acho que sim. Eu não tenho muita ilusão de que vão julgar de acordo com as provas, que se julgasse de acordo com as provas, o Lula seria inocentado. Mas é uma campanha para impedir o Lula de ser candidato a presidente da República. Então, e você vê, a Rede Globo acaba ditando um ritmo. Então, Alex, eu não tenho ilusão de que vai ser feita a justiça no caso com o Lula. Eu acho que vão condenar o Lula. Só que, apesar de condenarem o Lula agora... Qual é a saída? Eles não vão conseguir impedir o Lula de ser candidato. Qual é o plano do PT? O plano do PT é insistir com o Lula. Nós não temos plano B, nem plano C.
Nosso plano A, B, C, D, E, F, G é Lula. Nem Haddad, nem Ciro Gomes. Nem Haddad, nem Ciro Gomes, é o Lula. Só o Lula pode impedir isso que Nem está do acontecendo. PT, nem fora do PT. Nem fora do PT. E aí tem uma regra que é o seguinte, a legislação eleitoral, o registro de candidatura esse ano vai se dar no dia 15 de agosto. A gente pode registrar o Lula. A impugnação é um ato posterior ao registro. Eu estou convencido que eles não conseguem tirar o Lula do jogo. Em ganhando no voto, o PT espera reassumir o comando da nação. Ah, sem sombra de dúvida. Acha que não vai haver impedimento. Eu acho o seguinte, pode ter uma eleição subjúdice. Entende? O Lula vai registrar a candidatura, eles vão tentar impugnar a candidatura do Lula, só que não vai dar tempo. Eles podem impugnar a candidatura do Lula, sabe quando? Lá para 15 de setembro, no meio do programa eleitoral. E o Lula pode recorrer ao Supremo. Aí, é claro, o Lula ganhando a eleição pode ter uma decisão depois no Supremo Tribunal Federal. O que eu acho é que seria um absurdo, depois do povo eleger o Lula presidente da República, o Supremo impedir que ele tome posse. E se o seria de uma violência gigantesca. E se o senador for reeleito na eleição agora de 7 de outubro, pelo Rio de Janeiro, e combativo, enfim, forte no discurso, tiver que fazer oposição ao Bolsonaro como presidente, como será? Pelo amor de Deus, eu na verdade nem imagino isso. Não se prepara nem psicologicamente. Nem psicologicamente, porque isso seria um desastre tão grande para o Brasil. O Bolsonaro é um desqualificado. Olha, tem gente que é de extrema direita, e no mundo inteiro tem gente de extrema direita, mas tem representantes que têm qualificação. Eu discordo, mas eles defendem. O Bolsonaro eu conheço, é do Rio de Janeiro. Do Rio o de Bolsonaro Janeiro. não junta Lé com Cré. Entendeu? O Brasil seria um desastre. Né? E é uma Se ele fosse um político com mais potencial, ele já seria, como o senhor, por exemplo, um senador? No Rio, o Rio teria despertado mais atenção pelo Bolsonaro, é isso, em outras palavras? Ele é um político menor, é isso? O Rio entende isso ou não? Mas eu não sei se o senhor tem propriedade, porque senador conhece o eleitorado do Bolsonaro, que até agora é o eleitorado do Rio. O eleitorado do Bolsonaro, ele está caindo em discurso fácil. Quando eu falo que o Bolsonaro é um cara despreparado, o Bolsonaro não tem proposta nenhuma. O Bolsonaro não entende a economia, minimamente. Você pode ter um vereador que entenda da economia. Isso não é questão de ser deputado ou senador. Ele diz que prepara uma equipe competente para isso. Pelo amor de Deus. É porque eu conheço. Deixa eu falar para vocês agora que eu estou. É porque eu conheço muito o Bolsonaro. O Bolsonaro seria um desastre para o país. O Bolsonaro defendeu publicamente que as mulheres tinham que receber um salário inferior ao dos homens. Porque, segundo eles, segundo o Bolsonaro, as mulheres engravidam. É uma maluquice, entendeu? E o Bolsonaro, presidente da República, eu não sei se nós teremos democracia. O senhor disse agora que o Bolsonaro é de extrema direita. A mídia tem colocado o Lula como de extrema esquerda. Governo Lula 1 e 2 não foi assim, de extrema esquerda. Conseguiu dialogar bem com o setor financeiro, etc. Vai ser assim mesmo? Vai haver, em caso de vitória, uma mudança radical? O governo Lula 3 seria um governo de extrema esquerda? Ou seria mais uma profecia da grande mídia que vocês julgam estar, essa parte da grande mídia, contra vocês? Olha, o Lula até às vezes brinca comigo. Ele diz, Lindbergh, de esquerda é você. E é verdade, eu sou um cara de esquerda. O Lula sempre foi um conciliador. Você jogar o Lula como um radical... Radical de esquerda. Radical de esquerda, isso não cola. O Lula fez esse país crescer dialogando com trabalhadores, dialogando com empresários. Né? Então, isso, de fato, me impressiona muito o que a gente está vivendo no país. Né? E quererem rotular o Lula disso é um grande equívoco. Agora, eu acho que o Lula, agora, ele pode fazer um governo mais à esquerda. Porque eu acho que teve algumas coisas que a gente não fez no primeiro governo que a gente tem que fazer agora. O PT não aceita que o Brasil hoje está melhor do que quando a Dilma saiu. Todos esses números que o presidente, sem popularidade, isso é um fato, claro, as pesquisas atestam, Michel Temer, e o seu grupo político
Apregoam todos juntos isso, uma taxa de juros pela metade, menos 2 milhões de desempregados, alguma coisa com uma atmosfera melhor na economia do país. Inflação baixa e colocando tudo na conta do contrário para o governo Dilma. O PT não aceita isso. Não é o PT, é o país, é a vida do povo. As pessoas sabem que as coisas pioraram. Sabe por que a inflação está lá embaixo? Pela recessão. Pela falta de consumo. Claro, o desemprego do tamanho do mundo. Sem consumo, Então não dá nada para aumenta. comemorar essa inflação lá embaixo. Essa inflação é fruto desse desastre no campo econômico e social, entendeu? A taxa de juros está caindo por isso. Agora, eu não vejo caminho para a economia brasileira se recuperar com esse governo. Não vejo. Porque num momento como esse era preciso ter um presidente da República com autoridade política para fazer o que o Lula fez. Lembra daquela crise de 2009? Sim. Que Lula disse, olha, Puxada pelos Estados Unidos. você tem que 2008. consumir, nós temos que acreditar na economia do país. Era naquele tempo a marolinha do Lula. E agora, qual foi o segredo do governo do Lula? Foi melhorar a vida do povo trabalhador. Então, quando melhorou a vida do povo trabalhador, aquilo impulsionou a economia. Só que agora é o contrário. Essa reforma trabalhista, o significado concreto, Alex, da reforma trabalhista é redução de salário. Vocês estão vendo agora, aqui na Paraíba, inclusive, nas universidades particulares, estão demitindo todos os professores. Sabe por que estão demitindo os professores? Para contratar terceirizado, pagando um salário menor. Isso vai acontecer em tudo que é lugar. Então, eu não vejo como esse governo do Temer recuperar a economia brasileira. Rapidinho para fechar, senador, o evento que lhe traz aqui, a Câmara Municipal de Vereadores de João Pessoa, nesse momento, é do nosso vereador Marcos Henriques, de João Pessoa. Uma avaliação em poucas palavras de alguns políticos importantes. Em poucas palavras. O presidente Michel Temer. Isso é um zero à esquerda. Presidente Lula. O Lula é a grande esperança do país. Você sabe que eu tenho uma relação muito próxima com ele, mas eu acho que só ele hoje, pela força que tem com o povo, pode parar esse desmonte que está sendo feito no país. A presidente Dilma. A Dilma é o seguinte, eu tenho o maior respeito por ela, sou amigo dela, foi uma grande presidente, né? Eu acho que cometeu erros, em especial na economia em 2015, quando colocou Joaquim Levy ali. O PT reconhece erros, não tem problema com isso. Eu reconheço, não sei se o PT ainda não fez essa autocrítica. Então, primeiro, eu tenho uma estima muito grande pela coragem da Dilma. Mas não dá para também não reconhecer alguns erros que foram cometidos e que essa direita do país, as elites, se aproveitaram para tentar Ainda tem colocar espaço para ela fora. voltar, algum mandato, alguma A tentativa? presidente não, mas eu defendo muito que ela seja Ela é candidata a senadora senadora? por Minas Gerais. Minas. Eu quero ser eleito senador por Rio e ela por Minas. Eu acho que seria uma forma de se fazer justiça. A sua disputa é a reeleição. Reeleição. Foi especulado deputado federal, mas não. Não, eu sou firme candidato, e forte, candidato. Sou candidato a senador. Mas rapidinho os nomes. Ainda no Rio, Sérgio Cabral. O que você quer que eu diga do Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral é uma decepção total na política do Rio de Janeiro. Você sabe que o eleitor do Rio de Janeiro hoje, quando você faz pesquisa para governador, senador, 70% não quer votar em ninguém. O cenário é indefinido. Completamente indefinido. Não existe Mas muito pela definição nem de decepção. pré-candidatos ao governo. Nós vamos lançar do PT o Celso Amorim, que foi ministro de Relações Exteriores do Lula. Estava também que naquele estava com a jantar. gente naquele jantar. Eu inclusive. participei ali da pré-candidatura ou do pré-lançamento ali. Exatamente. Nós estávamos falando do lançamento do Celso Amorim ali. Crivella talvez saia da prefeitura Não. para Não disputar? sai. Está muito desgastado o Crivella, não está bem lá. E o ex-prefeito Eduardo Paes pode disputar pelo PMDB? Pode. Estão falando que ele vai sair do PMDB, que o PMDB do Rio é uma destruição hoje, depois de Sérgio Cabral, tudo isso. Agora, o Eduardo Paes tem uma rejeição muito grande. No Rio de Janeiro hoje é o seguinte, eleição para governador, se você faz pesquisa, é como se ninguém ganhasse. Porque a rejeição de todo mundo... É altíssimo. Mas alguém vai ter que Garotinho também, todo mundo. Não, garotinho, pelo amor de Deus. Garotinho, a rejeição é de 80%.
Fechar aqui na Paraíba, eu sei que tem um olhar crítico seu para os nomes da Paraíba. O senador Lira foi elogiado por vocês, o senador Lindenberg e a senadora Gleisi Hoffmann, como mediador na época do começo do impeachment da presidente. Qual é a avaliação hoje? Não, o Lira, de fato, é uma figura conciliadora. Agora, eu acho que ele apoiar esse governo do Temer é mortal. Entendeu? Votar a favor da reforma trabalhista, de tudo isso que está sendo feito contra o trabalhador, eu acho que todos vão pagar um preço muito alto. Todo mundo da Paraíba, eu acho que vão... Cássio Cunha Lima. O Cássio, eu acho o seguinte, o Cássio, ele, naquele período do impeachment, ele botou muito a cara ali. E ele está vendo que a Paraíba e o Nordeste não aceitam mais o que foi feito por essa turma que está aí. Aqui na Paraíba tem um apoio muito grande ao Lula. Tem um apoio muito grande às políticas de inclusão social. Eu acho que o Cássio vai ter muitas dificuldades por isso, porque o Cássio foi o porta-voz contra o Lula, contra a Dilma. Então, eu acho que o Cássio está numa situação aqui na Paraíba muito difícil. Fechar os 3 senadores, Maranhão quer voltar a ser governador, também anti-Lula. Talvez até feche uma chapa, ele candidato a governador e Cássio candidato a reeleição. Você está me colocando para falar mal de tudo que é senador. Um pouquinho de polêmica aqui na nossa entrevista. Você sabe que os 3 senadores, na verdade, da Paraíba, com todo o respeito, eu acho que faltaram ao povo. Porque essa reforma trabalhista é um massacre com o trabalhador. Votaram pelo impeachment. E eu sentia muito isso, que muita gente dizia, porque quando eu falo que eu sou paraibano mesmo, eu sou paraibano mesmo, eu sou senador pelo Rio, mas minha vida é aqui. Sim. E as pessoas diziam, pelo menos tem um paraibano lá, do lado certo. Então, eu, sinceramente, eu estou achando que tem que haver uma mudança geral aqui. Tem que haver uma mudança geral na Paraíba. Eu acho que essa aliança do PT com o Ricardo Coutinho pode propiciar isso. E eu tô, Luiz Couto seria o candidato a senador. Eu estou doido que o Luiz Couto sendo Ricardo senador. o governador não quer sair do cargo para tentar fazer o sucessor, que é o secretário João Azevedo, e não disputaria então o Senado. Mas você sabe que a sua opinião é que ele deveria disputar? Deveria. Eu conversei com o Ricardo Coutinho, encontrei ele em Brasília há uns 2 meses atrás. E o Ricardo Coutinho tem uma capacidade política gigantesca. E o Brasil precisa dele. Eu, por mim, eram candidatos aqui na Paraíba, senadores Ricardo Coutinho e Luiz Couto. Seria a sua chapa? Minha chapa. Para mim, matava todos os outros. A gente continua aqui respeitando sempre todos os lados da política paraibana que ferve para valer. Senador, parabéns, Alex, guerreiro, um abraço, como sempre. Seja sempre bem-vindo à sua terra. Honra grande essa Valeu, entrevista. Alex. Espero que seja a primeira de muitas outras. Um abraço. Um abraço a toda a família. Senador Lindenberg Farias conosco no evento que tem como anfitrião o vereador Marcos Henriques.